Guilherme, estimado seminarista, queridas irmãs, amado povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda dou ação de graças a Deus pelo dom imerecido da vocação. Hoje completo uma semana de ministério diaconal. Fui ordenado no domingo passado. Estou muito feliz, aprendendo a ser diácono ainda, aos pouquinhos, mas muito realizado desde já pelo dom da vocação. Hoje nós temos diante de nós, por fim, o final da saga do Evangelho de São João, capítulo 6, que temos escutado já há 4 finais de semana, e hoje nós concluímos esse grande discurso, essa grande catequese, essa homilia que dedica São João à Eucaristia. Sabemos muito bem que São João não faz a narração do memorial na última ceia, como o fazem os sinóticos, mas ele dedica todo um grande capítulo para fazer uma catequese sobre a Eucaristia, começando pela multiplicação dos pães, falando do discurso do pão da vida, e por fim hoje nós estamos aqui diante da reação dos discípulos ao ensinamento de Jesus sobre a Eucaristia. Na semana passada nós não escutamos os versículos de 50 a 59, porque no Brasil se transfere a solenidade da Assunção para o domingo seguinte. Por isso, à primeira vista, alguém poderia estranhar tamanha reação dos discípulos de se escandalizarem e sem saber, à primeira vista, o porquê disso. Mas nós estamos diante da reação dos discípulos que não souberam acolher o mistério do Senhor. O que o Senhor lhes havia ensinado? Que Ele era o pão descido do céu, que Ele era o pão da vida, que o seu corpo e o seu sangue eram verdadeiro alimento, verdadeira comida e verdadeira bebida. E disse, além disso, que comungar do seu corpo e do seu sangue era condição de salvação. Era condição para a união com Ele. Se nós imaginarmos à luz da razão natural, qualquer um diante disso se escandalizaria. Pensaria, esse homem é no mínimo canibal, porque vai dar de comer do seu corpo, vai dar de comer da sua carne e do seu sangue. E de fato, à luz da razão natural, da razão cega, de uma razão que não se abre ao mistério, que não se deixa interpelar pela grandeza do mistério que Deus tem a revelar, poderíamos pensar exatamente isso. Poderíamos pensar segundo os nossos parâmetros, segundo os nossos conhecimentos, segundo as nossas categorias. Naquela época, para um judeu, desejar o sangue, desejar a carne de alguém seria, no mínimo, persegui-lo. Seria, no mínimo, odiar alguém. Mas a lógica de Deus, ela é contrária à lógica humana, ela sobrepõe-se à lógica humana, ela é superior. E o Senhor estará aqui nos ensinando que Ele se faz alimento para o nosso corpo e para a nossa alma, nosso alimento espiritual. Quando Ele diz que Ele é o pão descido do céu, não só o diz em sentido metafórico, em analogia ao maná que caiu no deserto, que os nossos pais comeram e morreram, mas Ele diz em sentido literal, que Ele se faz verdadeiro alimento. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Para a confusão dos nossos sentidos, ainda que nós não o vejamos. Ele se fez alimento verdadeiro para a nossa salvação. Ele se fez esse alimento que é causa de salvação, que é causa de intimidade com Ele. Eu dizia nas homilias passadas que para Deus não bastou a kenosis, o abaixamento, o esvaziar-se da encarnação, o que para nós já é um escândalo, o que para qualquer filósofo é um escândalo. Nenhum grego jamais imaginou que Deus pudesse se fazer homem. Jamais passou por mente humana que Deus seria capaz de tão grande proeza, abaixar-se. Não só bastou a encarnação, mas também Deus quis fazer-se pequenino, num pão e no vinho. Para aquela época, alimentos simples, era um alimento comum, pão e vinho. Todos tinham em casa. Deus quis fazer-se pequenino.
não só encarnando-se, porque não deixou de ser Deus, era Deus. Assumiu o que não era sem deixar o que ele era. Assumiu a nossa humanidade foi elevada. Mas para Deus não foi suficiente. Quis ir além da encarnação, quis deixar um tesouro para nós, que é o seu alimento. O memorial da Eucaristia, o mistério do amor, a razão de ser do sacerdócio e da igreja, o mistério do amor, que é a Eucaristia. Ele nos deixou esse memorial para a igreja, para que seja perpetuado. E nós, como filhos adotivos do Senhor, somos convidados a essa mesa eucarística, a essa mesa dos filhos, ao banquete dos filhos, aos filhos que recebem o alimento do Pai, que tem no Pai o seu alimento, que tem no Pai a sua satisfação, que se realiza pelo alimento verdadeiro. Segundo o autor espiritual, consultando para comentar este evangelho, um monge cartucho, desconhecido, dizia: estamos aqui diante de uma passagem dramática, da reação de dois grupos. Há aqui uma separação que é muito evidente. A do primeiro grupo, que é a da multidão, que é a da massa. Essa palavra, dizem eles, é dura. Essa palavra é dura. Te escutaremos outro dia. Te escutaremos outro dia, porque nós não somos capazes de entender o mistério. E por outra parte, temos o pequeno resto. Que resto era esse? Os 12. Os 12 discípulos, os 12 apóstolos, encabeçados por Pedro, que faz tão bonita confissão de fé: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Cremos firmemente que tu és o Santo de Deus. Amados irmãos e irmãs, o mistério é único e é o mesmo para todos. O que está em jogo aqui é a nossa reação diante do mistério. Tanto para incrédulos quanto para crentes, o mistério é o mesmo. Aqueles homens não souberam abrir-se à revelação que o Pai lhes havia preparado. Não foram capazes de dar esse salto da fé. Não um salto no absurdo, muito pelo contrário, o salto daqueles que são humildes, que não negando a sua razão, submetem-a a uma verdade superior, a uma verdade que vem de Deus, a uma verdade de fé. Por isso são humildes, por isso são agraciados. Esses são os pequenos, são os 12, o pequeno resto. Esse mesmo autor vai dizer que essa passagem explica muito bem o que é a vida humana. Explica muito bem o que é a história da salvação, na verdade. Porque nós estamos aqui entre uma multidão e entre um pequeno resto. Lá no passado, Deus Pai escolheu o povo de Israel dentre muitos povos. Um pequeno povo. Aqui, diante de nós, diante desse evangelho, nós temos um pequeno povo. Temos um pequeno rebanho, a nova igreja, o novo povo de Deus, representada pelos apóstolos. Essa é a história da salvação. A salvação vem de um pequeno rebanho, vem de um pequeno resto. Essa é a pedagogia de Deus, que nos escandaliza. É a salvação que vem daqueles que são humildes, daqueles que são pequenos. Como a Virgem Maria, no Calvário, suportando as dores do seu filho, associando-se a ele, ao sacrifício redentor, esteve diante da cruz. E os discípulos se acovardaram por medo, frustrados. Deixamos tudo para te seguir. E agora morres e não cumpres nada do que disseste. Se esconderam por medo dos judeus, por medo das autoridades. Não queriam ser reconhecidos pelo que eram. Mas a Virgem esteve ali. Por isso, no sábado, dedicamos à Virgem Maria, porque no sábado santo, quando os apóstolos estavam escondidos, onde estava a fé do povo de Deus? No coração da Virgem Maria, do pequeno resto de Israel, do Israel pequeno. Por isso ela é Anauim, os pequenos do Senhor. São os pequenos que, diante do mistério, não se escandalizam, muito pelo contrário, se animam, se submetem, não negam o que são, não negam a razão,
mas se encurvam diante do mistério de amor. Desse mistério que, por si mesmo, é inefável. Não há nenhuma teologia, melhor dizendo, não há nenhuma filosofia que seja capaz de explicar o mistério. Aquele que disser que consegue explicar a Eucaristia, você pode se levantar e sair correndo, porque está enganando. A Eucaristia não se explica. Podemos saber muitos conceitos metafísicos, filosóficos, que de fato ajudam a dar um suporte, um fundamento racional ao mistério, porque o mistério não é contrário à razão, embora o supere, não é contrário, o eleva a razão. Mas nenhuma filosofia, nenhum conhecimento mundano é capaz de explicar o mistério da Eucaristia, porque estamos tratando, em primeiro lugar, do mistério de Deus, em segundo lugar, do mistério do amor de Deus, da loucura que é o amor de Deus por nós, que se faz alimento. Os discípulos passaram por essa crise de fé. Os discípulos também tiveram dúvidas. Tenho certeza que Pedro, entristecido, de repente frustrado, como foram capazes de te abandonar? Eles tinham, talvez não muito clara, a sua fé na Eucaristia. O aceitavam, criam, porque talvez viam, acreditavam no Senhor, pelas obras do Senhor. Mas só depois de Pentecostes, à luz da ressurreição, é que os seus olhos vão se abrindo cada vez mais pela verdade divina revelada, com o auxílio do Espírito Santo. Mas ainda assim, com uma fé talvez não tão perfeita, foram capazes de dar esse salto e de confessar: Senhor, creio firmemente que estás aqui. Creio firmemente que Tu és o Santo de Deus. Possamos nós também nesse dia renovar a nossa fé, dizer: creio, Senhor, firmemente que estás presente na Eucaristia. Que estás presente sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho, ainda que aos meus sentidos não sejam evidentes. Não é evidente, porque tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem gosto de vinho, tem aparência de vinho, mas já não é mais vinho, já não é mais pão. É corpo e sangue do Senhor. Possamos dar esse salto, usar os olhos da fé, não os olhos da razão. Usar os olhos da fé nesse sentido, de olhar para Deus e dizer: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio porque Tu és Deus. Eu creio porque Tu és Deus. Eu creio porque a igreja assim o crê. Eu creio porque assim também os santos o creram. Eu creio porque nos deixastes esse memorial maravilhoso da Eucaristia, pelo qual podemos nos aproximar a Ti, por qual nós podemos fazer vida junto com a Tua vida. No Evangelho também, São Pedro aqui é modelo para nós. Judas, o traidor, está entre os 12. É o contra-exemplo. Mas São Pedro, aqui para nós, é exemplo daquele que toma a liderança, daquele que se levanta e daquele que é ousado em confessar a fé. Por mais que tivesse dúvidas, por mais que não fosse evidente, mas aquele homem que é atrevido e confessa a fé. Confessa a fé em nome dos 12. E através desse homem nós temos a fé da igreja. Pedro, nesse episódio, é a igreja que se levanta. Ele o diz, ele o confessa em nome da igreja. Confessa a sua fé eucarística. Por fim, amados irmãos e irmãs, esse mistério do amor se resume no mistério da doação. Cristo se gastou por nós. Não bastou, como disse, a encarnação. Não bastou toda uma vida consagrada, toda uma vida redentora, desde o nascimento até a consumação da cruz. Cristo quis permanecer entre nós como um alimento pequenino. Por isso Ele se doou, Ele se gastou. Por isso Ele se fez tão grande para nós, mesmo sendo tão pequeno na Eucaristia. Saiamos daqui nesse dia, renovados pelo Espírito Santo, desejosos de provar, como diz o Salmo responsorial, a suavidade do Senhor. Provar, experimentar da bondade do Senhor. Somos filhos de Deus, chamados a esse banquete eucarístico. Portanto, amados irmãos e irmãs, professemos a nossa fé em Jesus Eucarístico, nesse Deus que nos ama, que se entrega por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.